E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e que faz diferença na sua vida. Estamos recebendo mais uma vez, já estávamos com saudade, viu? Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, que sempre acrescenta muito na vida de todo mundo, trazendo muita informação aqui em nosso programa e a gente agradece demais, doutor. Mais uma vez, Elga, quero te agradecer, a TV Pantanal, a todos os telespectadores. E é como eu te falei, né? Quando sou chamado, estarei aqui. Sempre, né, doutor? E hoje essa pauta sensacional, que já chama atenção, eu estou cheia de curiosidade, que é sobre metais tóxicos. Perfeito, né? É um tema teoricamente novo, sim, né? Porém, com essa vinda desse aparelho nosso, né, que é o OligoScan, a gente conseguia ver isso no corpo através dos sinais e sintomas, né? Sim, inclusive o doutor esteve aqui no programa antes do OligoScan chegar, falou sobre esse equipamento, certo. E já tem um tempinho que ele está aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Como é que está esses diagnósticos, né? Deve estar mudando a vida de muita gente. Olha, Elga, é assim, surpreendente. Surpreendente, né, doutor? Né? Porque a gente já conseguia fazer uma análise, né, com a biorressonância, com alguns equipamentos que a gente tinha. Mas o OligoScan, ele veio para, assim, identifica, quantifica, porcentagem. Te dá mais dados. Te dá mais dados, né? Então a gente conseguia ver por sinais e sintomas, por algumas coisas, pela anamnese, pela experiência que a gente tem. É precisão, doutor, seria a palavra? Precisão. Entendi. Literalmente, é precisão, é porcentagem. Sim. Né? E com a biorressonância a gente consegue achar o local onde está no corpo. Entendi. Então, assim, ficou assim, eu falo que é a cereja do bolo pra gente, né? Foi a cereja do bolo, foi só pra... Quando tipo, você tem um recurso que te traz a informação com mais precisão, você realmente consegue fazer mais a diferença, né? No buscar o melhor tratamento e N coisas. Com certeza, né? Então, o que a gente fala, a gente tinha essa ânsia, né? De querer... E como eu já falei em alguns outros programas, nós brasileiros queremos ter algo palpável, né? Sim. A gente quer ver lá a porcentagem, quer levar para casa, discutir com a família, né? Esses dias As pessoas gostam, né, como o doutor falou, palpável, elas gostam de ver algo, você tem que apresentar alguma coisa. É assim ainda doutor? Ainda né? assim. Essa libertação ainda não aconteceu. Não, essa libertação... Elas se sentem mais seguras? Sim, né? E também é aquilo, né? Fica mais preciso, a gente consegue abordar e depois a gente vai no corpo, quando a gente tem a oportunidade para corrigir. A leitura biológica? A leitura biológica, a microfisioterapia e a terapia ortomolecular. Porque, volto a dizer lá, os metais tóxicos, por exemplo... vou dar um caso de consultório. Esses dias chegou uma criança por volta de 12 anos tomando remédio para transtorno bipolar. Olha só. Então, criança tomando transtorno bipolar, e ele tomava um medicamento que chama carbonato de lítio, que é responsável por isso. E ficava dosando, tinha que ficar dosando no sangue esse lítio, porque ele não pode aumentar muito. Sim. Mas quando eu fui atender essa criança, quando a gente passou o OligoScan, intracelular, esse lítio estava baixo. Olha como que é engraçado. Sim. Por quê? Porque o OligoScan, ele tem a capacidade de ver dentro da célula. E já esse exame que é feito no sangue, você vê o plasma. Então você não consegue ver dentro da célula. Doutor, é como se a célula não estivesse absorvendo. Exatamente, é isso? Exatamente. Mas por que essa criança não estava conseguindo absorver? Porque o lítio, baixa de lítio dá transtorno bipolar, dá transtorno de humor. Sim. Só que o principal causa dessa criança era uma intoxicação com mercúrio. Olha só. O mercúrio estava em 80%. Então, o que faz? Qualquer tipo de droga ou algumas coisas, vitaminas, minerais, esse metal pesado ele sequestra. E o chumbo e o mercúrio no cérebro, irritabilidade, sintomas de autismo. Olha só. Né? Então, eu tenho um outro caso que é de uma criança autista que ela tem o transtorno do espectro autismo,
mas quando eu retirei metais pesados, a criança começou a desenvolver normalmente. Olha só, doutor. Né? Então, assim, por isso que eu vim hoje falar desses metais, porque cada um dos metais, eles gostam de órgãos específicos, isso que é muito engraçado. E aí, com o OligoScan, a gente consegue ver a sua deficiência de certos minerais. O alumínio adora articulação. Né? E adora também alterações mentais. Então, ele adora articulação e cérebro. Então, por exemplo, para tentar trazer de uma forma para as pessoas nos entenderem, um aumento de alumínio, por exemplo, quando o alumínio está alto, ele vai trazer complicações, problemas para, no caso, ele ataca a articulação. Pode. Por exemplo, isso que acontece, doutor? Para as pessoas entenderem. Vou dar um caso. Nós temos uma paciente, né, já de uma idade um pouco avançada, 60 e poucos anos, que foi no meu consultório por outras coisas, né? Tava caindo cabelo, sim, algumas outras coisas. E tinha a questão somatoemocional, da qual a micro foi lá e trabalhou o que precisava, mas quando a gente foi fazer também o OligoScan, num segundo momento, eu constatei várias questões de alumínio, baixa de silício, que tudo configura para essas questões. Só que quando a gente foi passar a biorressonância no corpo, e ela falava, na hora que eu passei na mão dela, ela falou, não, eu tenho uma artrite já de muitos anos. Que tá aí já. Que tá aí de muitos já anos. Convivo já com ela. Já vivo com ela. Tomando, aceitei, né, doutor? Aceitei ela, tomando corticoide, tomando outras coisas, tal. E aí eu falei, não, a senhora tá intoxicada com alumínio. Aí a gente pegou, fez todo o protocolo de detoxicação. Um mês depois ela volta. Tem dor nas articulações? Não. E o cabelo? O senhor passou o produto, melhorou. Isso aqui. Então, é silencioso. Então, vamos voltar. Os nossos avós, até a gente mesmo, comia em panela. Só que ela falou para mim que ela faz todo dia, do tal do arear panela. Arear panela, né? Isso doutor. Para nós. Ela solta e aí ela solta alumínio. alumínio e ele vai pregando em alguns locais. Mas vem cá, a minha avó fazia isso, nunca teve isso. Gente, só que é o seguinte, nós mudamos todos os nossos parâmetros, né? Com certeza. Né? Hoje a gente... Água mineral, aquela de caixinha, o que está em cima dela? Um alumínio. Fica no sol, o alumínio deposita. E ainda mais no clima nosso, ainda né, mais doutor? No clima nosso. Então, assim... Eu não estou aqui para criminalizar nada, mas eu estou falando que o corpo absorve, só isso. E a gente tem que ter a atenção e também ter esse conhecimento para saber como se proteger disso. Doutor, as pessoas às vezes falam metais pesados e a forma como o doutor está falando, exemplificando, faz a gente conseguir entender como é que funciona isso. A gente poderia fazer uma relação desses metais e passar algumas dicas assim, como o senhor está colocando aqui agora. Claro. Mas segura um pouquinho. Vamos dar aquela paradinha. Mas com todo esse bate-papo sobre saúde, chegou a hora do minutinho com a Nutrônica. Se você é daquelas pessoas que procuram fortalecer o sistema imunológico de forma prática e eficiente, o Imunotrônica foi feito para você. Um composto imunológico desenvolvido com os principais componentes que ajudam a manter os altos níveis de anticorpos, fortalecendo a defesa contra infecções bacterianas e virais. Composto por vitamina C, zinco, vitamina A, cobre, vitamina D3 e selênio, o Imunotrônica melhora o sistema imunológico, tem ação anti-inflamatória e ação antioxidante. Imunotrônica é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Quer saber mais? Aproveite essa oportunidade, pegue seu celular e aponte a câmera para o QR Code que está aí na sua tela. Estamos de volta hoje recebendo aqui em nosso estúdio o Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, leitura biológica e metais tóxicos. Essa nossa pauta aqui sensacional faz as pessoas terem mais atenção, ter mais cuidado, né, doutor? Sim.
Quando o doutor falou sobre arear a panela, e aí a pessoa estava tendo uma intoxicação por alumínio, nossa, fez um sentido tão grande, porque às vezes hábitos que nós temos no dia a dia causa esse desequilíbrio, né? Ou essa intoxicação, melhor dizendo, né, doutor? Perfeito, né? Então aqui, como você pediu para eu fazer certas correlações, não tem como eu não falar de você, né? De vocês mulheres, né? Falando de você, eu até assustei. Eu falei, oi? Porque o seu público, né? É um público muito feminino, né? Então, existe lá dentro do nosso aparelho, dentro do exame, existe para a gente identificar como que está a pele, a elasticidade da pele, a estrutura da pele, o envelhecimento da pele. Você mensura assim, se está num processo natural. Isso, mas essas alterações, essas correlações que o exame faz, ela é baseado em oligoelementos, em minerais, por exemplo, o silício. Uma queda de silício faz com que o quê? Não dá a estrutura da pele, aquele processo mais de envelhecimento. Sim, tipo, acelera o processo? Acelera isso. O zinco não deixa o ácido hialurônico fixar. Então, olha aí, procedimentos estéticos... Aí, às vezes, reclama do profissional, né, doutor? Do profissional que não foi bom, que não foi legal, que não valeu a pena. E, principalmente, quando tem intoxicação com metais pesados, que é o caso do quê? Nós não podemos deixar de falar, vocês ficam lindas, maravilhosas, né? Mas algumas maquiagens, elas contêm, porque elas precisam segurar na pele. Entendi, ela tem metais pesados. Em baixa proporção, sim, mas, por exemplo... Baixa sim, né? O que dizem também, né? O que você dizem. tem que... Por isso, se torna mais sério ainda você buscar boas marcas. Exatamente, né? Doutor? E existem marcas, né, que são assim... que não contém, porém o valor é muito alto, por causa disso mesmo, que eles têm que usar outras coisas, né? Então, por exemplo, intoxicação, as maquiagens, desodorantes, alguns shampoos, ele contém o alumínio, ele contém o mercúrio, ele contém um chumbo nas maquiagens, mas antigamente você não tem aquelas maquiagens que as pessoas usavam até da China e tal, sim. Lá. Aquela lá tem tem muito. Aquela tem muito. Se for fazer uma verificação, está acima da porcentagem aceitável. Sim. Não, sem dúvidas. Então, doutor, esse tipo, por exemplo, usar uma maquiagem de baixa qualidade e pode gerar uma intoxicação? Pode gerar uma intoxicação e também alguns até procedimentos estéticos, como o peeling, as reações ficarem mais tempo do que é o normal. Entendi. Por isso que às vezes se utiliza alguns produtos, como alguns sérums que protegem a pele. Acho que a resistência da pele também, isso, né, porque doutor? sua pele já está inflamada e você vai lá e faz um procedimento que agride que mais agride ainda. A pele. Então, e aí isso é uma coisa que também nós temos dentro do nosso consultório e muitos pacientes hoje que já são nossos pacientes falam, Igor, eu vou fazer um procedimento estético. Eu queria ver como é que está os metais pesados, como que está a questão da pele, eu quero fazer um check-up. Aí eu falo, olha, se você puder segurar um pouquinho, vamos suplementar com silício, com zinco, tem um metal pesado aqui, vamos tirar. Falar, agora vai lá fazer o procedimento. Nossa, o procedimento foi super 10, foi super bem, ocorreu tudo certo. Por quê? Porque ela já está indo limpa. Com certeza. Né? Doutor, esse desequilíbrio, essa intoxicação, porque geralmente o organismo ele tem que ser equilibrado, né? Claro. O que mais o doutor prega e fala aqui, desse equilíbrio. A gente entende a seriedade disso. Mas no caso, você está intoxicado, no caso. Uhum. Isso pode acarretar doenças no futuro? Claro. Se você não corrigir isso? Claro. É o certo, né? Certamente você vai desenvolver alguma doença. No caso dessa paciente que nós falamos da artrite, a artrite dela é por intoxicação com metais pesados. Eu tinha crianças que têm déficit de atenção, tinha intoxicação com mercúrio. A gente retirou o mercúrio porque o mercúrio, a barreira hematoencefálica, ela inflama. Então, claro, os impulsos nervosos vão ficando com dificuldade. Então, diminui o impulso nervoso, a concentração da criança, né? A hiperatividade. Então, e aí, atrapalha todo o desenvolvimento atrapalha da todo o criança. desenvolvimento. E aí,
o que hoje é o comum, vai tomar produtos para Sim. melhorar. E não é isso. E também tem as causas somato-emocionais. Então, falo que, graças a Deus, no nosso consultório, a gente consegue direcionar isso muito bem. Né? É que o doutor trata ali na origem, né? É a causa. É quase uma prevenção. O que o doutor faz é prevenção. É prevenção. Só antes do problema. Só que ainda chega pra gente no olho do furacão. Né? Mas o importante é chamar a atenção das pessoas para esse comprometimento. Uma das coisas que a pandemia nos trouxe de bom foi o comprometimento com a saúde. E falou-se mais em prevenção, né, hoje. Eles entenderem que você não tem que ir ao médico, ao profissional, na hora que tem o problema. Sim. O antes, você ter essa rotina, você estar verificando como você está, evita muitos problemas, né, doutor? Sim, é o que a gente já falou aqui, e como é pertinente dentro do nosso tema, né, nós seguramos aí mais de 1.000 e tantos pacientes com oligoelementos, né, com minerais. Doutor, não perdeu nenhum paciente, não né, doutor? Não perdemos nenhum paciente. Você vê que o que é um corpo a prevenção, equilibrado. Não estou falando que a gente tinha a cura para o Covid, lógico. Não. Eu entrei com que depois lá em setembro, outubro, começaram a usar zinco, selênio. É verdade. Do qual a gente já usava isso. A gente já usava isso, né, já lá atrás. Eu vou dar um assunto bem, só para vocês entenderem. Esses dias eu fui comprar uma pasta de dente, né, para mim. Sim. E fui lá, olhei uma que eu sempre uso, no supermercado não tinha. E eu fui olhar outra e peguei, comecei a usar. E eu senti um pouquinho de alteração no trato digestivo, né? Então, quando eu fui olhar, a pasta de dente, ela tinha estanho. Olha só. Né? E o estanho é um metal pesado. Só que o estanho, ele faz o quê? Branquear mais os dentes. Olha, né? Só, doutor. Então, é um metal pesado, só que como o meu corpo tem um pouco de sensibilidade, eu comecei a ver assim, minha boca... Aquilo estava te fazendo mal. Minha boca tá amarga, e eu senti um desconforto quando eu comi algo mais pesado. Então, meu fígado já estava começando a processar, tentando quebrar esse estanho, né? Porque o quê? Você vê trabalhando mais, né, doutor? Meu fígado estava trabalhando mais, Sim. E é o órgão que tenta fazer a detoxicação. Por isso que gente, 80% dos problemas de sono, ele está vinculado com o fígado. Sério, doutor? Que é o cara que faz a detoxicação, que tenta fazer essa detoxicação desses metais pesados, é o primeiro órgão. Por quê? Porque o fígado, se ele não consegue eliminar as toxinas de dia, ele faz hora extra. E aí sobrecarrega, e a pessoa não dorme. Entendi. Aí você vê que alguns o sono é algo tão importante na nossa vida, né? E aí você vê que alguns medicamentos que é usado para dormir, eles sobrecarregam o fígado. Aí você vai corrigir e sobrecarrega mais ainda. Mas aí você dorme, você apaga, mas você pode perceber que a maioria dos pacientes acorda no outro dia com ressaca de sono, que é o fígado não conseguiu metabolizar tudo. Aí não tem que você acorda com a boca amarga, demora, claro. Igual com Quem nunca, né, já passou por igual a gente uma situação uns assim. Vinhos a mais, né, você acorda mais assim no outro dia, não é? Outro dia, né, você aquela ressaquinha básica, né, não tá rendendo. O fígado não consegue metabolizar. Então, assim, é uma correlação muito importante de se fazer. Então, doutor, é assim, para as pessoas entenderem, qual que é a frequência que a gente sempre tem que estar fazendo esse exame para verificar sobre se está sofrendo alguma intoxicação de algum metal? Olha, no nosso consultório, o paciente ele vem, a gente propõe já isso para a gente ter a análise, né? Sim. E vai fazer as quelações que a gente fala, né? A gente faz uma questão mais de fígado, a gente vê outros órgãos se precisam e aonde tem que fazer. Então, geralmente, o paciente ele faz todo esse tratamento, né? Que demora aí entre 1 mês e meio, de uma forma bem feita, né? Como a gente gosta de fazer. E depois o paciente ele retorna, né? Para verificar. Para verificar o que a gente mudou, né? Sim. Então, assim, geralmente, 2 meses a gente já viu como que esse paciente já tem. Então, como a gente já anunciou aqui
achando no ano passado que a gente já estava... Então a gente já tem o quê? 3 meses já fazendo isso. Então a gente já tem resultados já satisfatórios. O meu caso era um. Né? O meu caso, eu estava com vitamina D baixa, mas no sangue normal. Olha só, então por mais que você faz um exame de sangue, não identifica? Intracelular não, porque é plasma. Né? Então minha vitamina B6 estava baixa, né? Eu estava com intoxicação por alumínio, por alumínio e mercúrio. Então eu estava com muita fadiga, porque a glutadiona, que é um substrato que te dá energia celular, e aí quando eu retirei os metais pesados, aí depois de 20 dias, eu já quis fazer um pouco rápido, eu quis fazer para e passo. 20 dias depois, eu já consegui corrigir a minha vitamina D, minha vitamina B6, e também os metais pesados já diminuíram. Então, 20 dias ainda tinha metais pesados, mas eu sabia porque geralmente é um mês e pouco para a gente retirar tudo. Então, a pessoa sentindo uma fadiga, acordar cansado, geralmente pode ser uma intoxicação. Pode ter, porque ele não está tendo energia celular. Celular. Aí ele tem que ir pegando de outros locais. No meu caso, era um pouco menos que eu faço micro. Né? Quando dá, eu faço em mim. Né? Não dá para eu tratar sempre, né? A gente também vai para outros colegas, né, que trabalham no Brasil, né? Doutor, e fazer lá o exame com o OligoScan, é rapidinho ali numa consulta simples? Olha, é o que a gente fala, é uma brincadeira assim, né? Que eu falo, agora eu vou te furar, né? Para falar que não. Na verdade, são 4 cliques e em menos de 15 segundos volta toda a informação. É um clique mesmo, gente, né? Ele falou furar, as pessoas ai, não vou, porque vai furar minha mão. Não, é um cliquezinho que você... São 4 cliques na palma da mão esquerda. E sem aí, furar. Sem furar. Né? Então, exames parecidos com isso no Brasil, né, são levados para fora, que é o exemplo mineralograma, que é tirado do cabelo, se leva para fora do Brasil. Por isso que às vezes fala assim, vai demorar uns 20 dias e tal. Mas nesse caso do OligoScan sai na hora? Sai na hora, em menos de 15 minutos, porque ele vai para um banco de dados na França ou na Espanha e ele volta. E ele volta, é a internet, né? Sim. É o mundo. É o mundo, a tecnologia proporcionando em favor da saúde, né, doutor? É a tecnologia. Então, o que a gente tenta fazer é trazer para vocês o que há de melhor no mundo. Volto a dizer, se eu tivesse todos aqueles investimentos lá de alguns centros, Cuiabá seria mais referência, mais referência ainda, viu? Doutor Igor Vilela, sempre é um prazer ter você aqui com a gente no programa. Obrigado. Com esse trabalho maravilhoso que é o propósito do programa de transformar a vida das pessoas através do conhecimento. E eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente, sempre nos ajudando a fazer esse trabalho com pautas maravilhosas como essa. E eu vou lá marcar o meu exame, viu? Eu vou lá vamos fazer uma externa, que daí eu já faço o exame, estou precisando. Estarei te aguardando lá, e também quero agradecer você sempre pela oportunidade que dá no espaço, a todos os telespectadores que às vezes interagem com a gente. Não tenha medo de... nem vergonha, nem falar, vou perturbar o doutor. Vai lá, @Dr. Igor Vilela no Instagram, fala com a gente. Sou eu que respondo, pode ficar tranquilo. É você mesmo, doutor? É eu que respondo. Então, eu tenho esse cuidado, porque são detalhes que às vezes... Com certeza. Que às vezes as pessoas perguntam e o profissional que fala. E minha técnica é um pouco diferente. Então, eu tenho esse cuidado com o meu telespectador, também com o meu paciente. E fico sempre à disposição de você, Elga, e do programa, que já me sinto em casa. E já vamos marcar a próxima pauta. Combinado. Até a próxima. Doutor, muito obrigada. Mais uma vez, eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta aqui com vocês sempre. Perdeu algo, quer deixar a sua mensagem? Atenção, aproveita essa oportunidade. Pega o seu celular agora e aponte para esse QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem sim, ou para o nosso canal no YouTube, e essa entrevista já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.